Hoje eu proponho que a gente suba um pouco para ver a atmosfera do nosso planeta como você nunca viu antes. O ar, nós passamos a vida inteira respirando. Todos nós vivemos dentro dela e na maior parte do tempo esquecemos que ela existe, porque os gases que ela contém não parecem ter nada de especial. Eles não têm cheiro nem cor. Transparente, ela geralmente não irrita a garganta e não gruda na pele. Tanto que os movimentos do ar, quando não carregam algumas poeiras, só podem ser vistos graças às nuvens de tempo bom ou de tempestade que giram sem conhecer fronteiras. Mas já faz alguns anos tudo isso mudou, pois, graças aos dados coletados pelos satélites e aos sensores em solo, somos capazes de traduzir essas composições químicas em cores e, assim, contemplar com nossos próprios olhos os elementos que giram continuamente no ar em movimento. Mesmo quando ele é transparente, podemos rastrear esses componentes que derivam no ar e contemplar o sopro da terra, ver seus suspiros, seus acessos de raiva, observar as plantas respirando e expirando, as cidades e fábricas soltando fumaça, os filamentos dos incêndios florestais e até mesmo as poeiras dos desertos serem levantados e transportados, às vezes até para o outro lado do mundo. Dito isso, vamos começar nossa viagem nos interessando pelo movimento das partículas microscópicas em suspensão no ar. O que você está observando é a distribuição ao redor do globo do que chamamos de aerossóis. Pequenas partículas que são arrancadas do solo ou da superfície dos oceanos pelos ventos e depois levadas pelas correntes de ar. Nesta animação, que reúne as medições de 6 semanas de observação, podemos ver representadas em violeta as poeiras levantadas pelas rajadas de vento que varrem os grandes desertos do mundo e podem transportar as partículas arrancadas do solo a milhares de quilômetros de sua região de origem. Em laranja e vermelho, você pode ver o que chamamos de carbono negro, ou seja, as partículas emitidas pelos incêndios florestais, cuja fumaça levada pelos ventos pode atravessar grande parte do planeta. Ao observar o carbono negro, podemos ver a evolução dos incêndios que ocorrem na América do Norte, na Amazônia e também na Sibéria. Assim como a quantidade de lenha usada para aquecimento e cozimento queimada na África toda vez que a noite cai. Acima da superfície dos oceanos, em ciano e branco, estão representadas as partículas de sal de origem marinha, suspensas no ar pelo movimento dos ventos, o que permite acompanhar claramente as trajetórias das tempestades e dos ciclones. Por fim, as plumas de cor verde, que se espalham ao redor do planeta, mostram as partículas sulfatadas, produzidas pelas usinas termoelétricas a carvão ou a óleo combustível, pelas indústrias pesadas, assim como pela atividade dos vulcões. Nesta outra animação, centrada no Atlântico Norte e com cores diferentes, deixamos de lado a representação das partículas sulfatadas, para focar apenas nos incêndios florestais, no sal marinho em suspensão no ar e nas partículas de poeira arrancadas da superfície do Saara, que vemos aqui sendo claramente transportadas pelos sistemas de tempestade, e atravessam mares e oceanos para se depositar na Europa e até no Golfo do México. Os furacões e as tempestades tropicais se destacam sobre o fundo azul escuro do oceano, levando em seus ventos giratórios grandes quantidades de partículas de sal marinho. E podemos ver que, à medida que as tempestades se intensificam, elas podem incorporar as poeiras vindas do deserto em seus ventos antes de removê-las da atmosfera, eliminando-as na forma de chuva. As nuvens brancas que você pode ver se formando correspondem às fumaças produzidas pelos gigantescos incêndios florestais que ocorriam no noroeste da América do Norte, quando as medições para realizar essa animação foram feitas. Em apenas alguns dias, as partículas microscópicas de cinzas contidas nessas plumas podem percorrer milhares de quilômetros, chegando a ser transportadas pelos poderosos ventos de alta altitude do outro lado do Atlântico até a Europa. Neste outro vídeo, focamos apenas nas partículas finas, com diâmetro inferior a 2,5 micrômetros. Esses aerossóis, cujo tamanho é pelo menos 28 vezes menor que um fio de cabelo humano, ficam suspensos no ar, pelos ventos que varrem as grandes regiões desérticas, mas também pelos motores a diesel, usinas a carvão, lenha para cozinhar e aquecer, ou ainda pelos incêndios florestais. Quanto maior a concentração dessas partículas microscópicas no ar, que podem se alojar nos alvéolos dos pulmões,
mais perigoso para a saúde é respirar o ar da região. O tipo de onda, que parece varrer a imagem em intervalos regulares, se deve ao fato de que aqui estamos observando dias inteiros de emissões passando. E quando a noite cai, os ventos fazem o mesmo. Enquanto a atividade dos grandes centros urbanos diminui, parte das partículas arrancadas do solo volta a se depositar ali. Assim, por menores que sejam, as partículas finas geralmente permanecem na atmosfera apenas por alguns dias ou semanas, pois acabam inevitavelmente caindo de volta devido ao seu próprio peso. É preciso dizer que essas partículas são verdadeiros gigantes, se comparadas às moléculas que flutuam no ar e às quais vamos nos dedicar agora. Essas imagens impressionantes mostram as grandes regiões emissoras de dióxido de enxofre. 90% do dióxido de enxofre presente na atmosfera é devido às atividades humanas. O dióxido de enxofre é liberado em grande quantidade pela queima de carvão, óleo combustível e gasolina. Nesta animação, podemos ver facilmente os grandes centros urbanos e outras regiões industriais que queimam grandes quantidades de combustíveis fósseis. Mas também cerca de 10% das emissões têm origem natural e, em sua grande maioria, provém da atividade dos vulcões. Olhe ali! Podemos ver claramente as plumas vulcânicas ricas em dióxido de enxofre expelidas por uma grande erupção que ocorreu na Nova Guiné. Também é possível identificar a atividade contínua durante as medições. Do Piton de la Fournaise, na Ilha da Reunião, assim como do Etna, na Itália, mas também de alguns vulcões da península de Kamchatka, ou ainda do arco vulcânico das Ilhas Aleutas. Vou deixar alguns segundos para que vocês se divirtam, tentando encontrar por conta própria outros vulcões em atividade. Isso aí são os efeitos da erupção do Nyamuragira, na RDC, em 2006. Mesmo que, a longo prazo, os vulcões sejam pouca coisa diante da intensidade regular e massiva das nossas emissões, acontece, excepcionalmente, de um vulcão liberar em poucos dias tanto dióxido de enxofre quanto a indústria de um país inteiro em um ano. Em 1991, a erupção do Monte Pinatubo, nas Filipinas, foi responsável sozinha por quase 1/3 das emissões anuais de dióxido de enxofre. E a difusão dessas moléculas na estratosfera fez a temperatura média global cair em 0,5 grau por 1 a 2 anos. Ok, agora vou mostrar para vocês outra animação absolutamente alucinante, pois ela permite, ao observar as concentrações de óxido de nitrogênio no ar, próximo à superfície, literalmente ver as grandes rotas marítimas mundiais. Porque a distribuição dos óxidos de nitrogênio, cuja vida útil na atmosfera não excede algumas horas, corresponde grosseiramente às grandes regiões urbanas e industriais, mas também à malha das principais rotas comerciais marítimas, ao longo das quais navios de cruzeiro e outros porta-contêineres emitem grandes quantidades desse elemento que pode danificar as vias respiratórias. Nesta outra animação, vocês estão observando, ao longo de 2 semanas consecutivas, a evolução das concentrações de ozônio próximo à superfície. Mas não associem o azul calmante dessa animação a uma boa notícia, porque o ozônio pode ser um anjo ou um demônio, dependendo da altitude em que ele se encontra. Na estratosfera, entre 15 e 35 km de altitude, ele age como um filtro UV que protege os seres vivos na superfície dos poderosos raios solares que quebram o DNA ou fazem as células sofrerem mutações. Sem sua presença, a Terra provavelmente seria estéril na superfície. Mas mais abaixo, na estratosfera, ou seja, onde vivemos, respiramos e reclamamos nos engarrafamentos, o ozônio produzido não é um escudo, é um veneno. Um subproduto da modernidade, um poluente tóxico para as plantas e os animais. A onda que você vê avançando na imagem vem do fato de que as concentrações de ozônio na superfície variam consideravelmente entre o dia e a noite, porque uma parte do ozônio produzido durante o dia pela ação da luz solar sobre os óxidos de nitrogênio e compostos orgânicos voláteis é destruída à noite antes de se formar novamente no dia seguinte. Agora, você está contemplando as regiões responsáveis pelas emissões do terrível monóxido de carbono.
Essa molécula, que em altas concentrações pode prejudicar a capacidade do sangue de transportar oxigênio e causar fadiga, dores de cabeça, tontura e confusão, é o resultado de uma combustão incompleta. As concentrações mais altas apontam para as grandes metrópoles, as infraestruturas industriais, mas também para as regiões onde se aquece e cozinha com lenha, assim como para os incêndios florestais e de turfeiras, como podemos ver aqui na Indonésia. Lá também você pode ver os momentos do dia avançando, especialmente na África ou na Índia, quando se coloca a panela no fogo. Ao contrário dos óxidos de nitrogênio e do ozônio, cujo tempo de vida é curto, o monóxido de carbono pode persistir por quase 2 meses na atmosfera, o que faz com que ele seja transportado pelos ventos por distâncias muito longas. Todos os elementos mencionados até agora são poluentes, ao contrário dos 2 grandes tópicos finais que não oferecem risco à saúde. Nas concentrações em que se encontram na atmosfera, mas que, paradoxalmente, a longo prazo, representam ameaças de um nível totalmente diferente. Esses 2 elementos químicos são os principais gases de efeito estufa que encontramos no ar: o dióxido de carbono e o metano. Você está vendo a dispersão do metano ao redor do globo a partir dessas regiões de emissão. Esse poderoso gás de efeito estufa permanece menos tempo na atmosfera do que o dióxido de carbono, mas cada molécula de metano tem um poder de aquecimento 84 vezes maior do que o do CO2 em um período de 20 anos. De modo que ele contribui para cerca de 1/3 do aquecimento global atual. Aqui não é feita a distinção entre as diferentes fontes de metano no mundo. E observam-se, sem diferenciá-las, as emissões provenientes das infraestruturas que extraem ou queimam energias fósseis, aquelas emitidas pelas regiões úmidas, pelos arrozais alagados ou ainda pelos lixões a céu aberto. E em menor escala, os incêndios florestais, a queima de biomassa, o derretimento do permafrost e até mesmo a atividade dos cupins, que abrigam micro-organismos que lhes permitem ingerir madeira e celulose, ao mesmo tempo em que geram metano como resíduo. De modo que os cupins contribuem com quase 2% das emissões globais desse gás a cada ano. O que você está vendo agora são os lugares do mundo onde se concentram as emissões de metano provenientes apenas da decomposição da matéria orgânica e que estão localizados em regiões onde o solo é úmido e encharcado de água. Regiões cobertas por lagoas, lagos de pântano ou arrozais e que juntas produzem quase 1/3 do metano liberado na atmosfera a cada ano. E podemos ver que o ritmo das emissões segue o das estações do ano e muda do norte para o sul e vice-versa quando entramos no inverno ou no verão. Nesta outra animação, desta vez estamos interessados apenas no metano, que tem origem na atividade agrícola. Portanto, você está principalmente observando as grandes fazendas de criação de animais, ou, em outras palavras, os peidos e arrotos dos mamíferos, assim como as emissões produzidas pela fermentação das raízes nos arrozais. Somadas, as plantações de arroz alagadas representam quase 10% das emissões globais, enquanto as flatulências que acompanham a digestão dos ruminantes, como vacas, cabras e ovelhas, sozinhas correspondem a quase 20%. E agora aqui estão as plumas de metano, diretamente associadas à atividade humana, aos campos de exploração de petróleo, às minas de carvão e aos vazamentos de gasodutos, que somadas são responsáveis por quase 1/3 do volume total desse gás que é lançado na atmosfera a cada ano. Aqui podemos ver as plumas que escapam das minas de carvão chinesas, ali aquelas provenientes dos campos de petróleo do Oriente Médio e de outros lugares onde se pratica a queima de gás. Uma técnica que consiste em queimar, muitas vezes de forma incompleta, o gás presente nos depósitos de ouro negro. Essa pluma, localizada no Turcomenistão, tem origem nos vazamentos de um grande campo de gás que contribui tanto para agravar o aquecimento global, quanto todas as emissões de gases de efeito estufa emitidas por um país como o Reino Unido em um ano. Quanto a essas emissões contínuas provenientes do leste de Bornéu, elas são quase exclusivamente causadas pelo ressecamento das turfeiras. Em condições normais, as florestas pantanosas que crescem nesses solos encharcados e ricos em matéria orgânica sequestram carbono. Mas,
quando são propositalmente drenados e incendiados para serem desmatados e depois transformados em plantações de óleo de palma, esses solos liberam aqui o metano que estava armazenado há séculos. Estima-se que, devido aos incêndios nas turfeiras que ocorrem lá, essa região emite tanto metano para a atmosfera a cada ano quanto a Alemanha. E agora chegamos à distribuição das emissões de CO2. As imagens coloridas que vocês estão vendo mostram as emissões acumuladas ao longo de um ano inteiro dessas moléculas, responsáveis por quase 3/4 do aquecimento global. E que, assim como as outras, não conhecem fronteiras, se espalhando rapidamente das regiões do globo onde são emitidas para todo o planeta. Aqui, quanto mais as cores da animação puxam para o vermelho e o roxo, maiores são as concentrações de CO2 na atmosfera. Podemos ver que as plumas de dióxido de carbono, lançadas pelas grandes regiões emissoras, giram e se dispersam de acordo com os ventos predominantes, antes de se diluir gradualmente na atmosfera, onde vai flutuar à deriva por vários séculos ou milênios. As plumas cinzentas são causadas pelo monóxido de carbono dos grandes incêndios florestais no verão dos 2 hemisférios. Nos primeiros meses do ano, a atmosfera do hemisfério norte acumula continuamente dióxido de carbono. Mas, uma vez que chega o verão, as concentrações começam a cair levemente e as cores vermelha e violeta começam a desaparecer. Essa queda está ligada às variações sazonais do ciclo de crescimento das plantas, que absorvem durante a fotossíntese uma quantidade importante de dióxido de carbono que elas usam para produzir açúcar, folhas, madeira ou frutos. Devido a esse crescimento, na primavera e no verão, as plantas retiram temporariamente uma parte do gás injetado na atmosfera pelas nossas atividades. Mas quando o outono e o inverno chegam, esse crescimento desacelera ou até mesmo para. E as plantas então liberam mais CO2 do que absorvem e os níveis voltam a subir rapidamente. Assim, ao final do ano, apenas metade do dióxido de carbono emitido pela queima de combustíveis fósseis foi absorvida pelos reservatórios naturais terrestres e oceânicos. O restante se acumulou na atmosfera. A pulsação dos pulmões austrais e boreais salta aos olhos nesta outra modelagem, feita a partir de dados coletados durante o verão no hemisfério sul. Na África e na América do Sul, é possível ver claramente esse fenômeno de respiração das plantas através de grandes pulsações localizadas onde estão as imensas regiões arborizadas, como as florestas tropicais africanas e amazônicas. Se essas pulsações seguem os ritmos dos dias e das noites, é porque as plantas absorvem dióxido de carbono durante o dia, quando realizam a fotossíntese com a luz do sol e liberam à noite. Paralelamente a essa respiração natural, ainda vemos em vários lugares ao redor do mundo a prática da agricultura de corte e queima, assim como as grandes áreas urbanas e as infraestruturas industriais que emitem CO2 de forma quase contínua. Todas essas emissões levam cerca de 6 meses para alcançar e envolver todas as regiões do globo, como nos mostra claramente esta outra animação. Se a mistura entre o norte, de onde vem a maioria das emissões de origem antrópica, e o sul leva tanto tempo, é porque o ar quente presente no Equador age como um obstáculo, retardando a mistura do ar entre os 2 hemisférios. Mas com o tempo, o CO2 recém-injetado vai inevitavelmente acabar se diluindo por todo o planeta. Nesta outra modelagem, você pode ver a evolução ao longo do tempo e na segunda parte do ano dos fluxos de trocas sazonais entre a atmosfera e a biosfera terrestre. Durante o outono e o inverno no hemisfério norte, as árvores e plantas cessam seu crescimento e as folhas que caem se decompõem, liberando grande parte do CO2 retirado da atmosfera na primavera e no verão. Essas emissões de origem natural se somam na atmosfera àquelas continuamente liberadas pela humanidade. Assim, os níveis de CO2 atingem um pico no início da primavera. No geral, essas grandes ondas sazonais de respiração lenta e contínua expiram tanto CO2 quanto inspiram. Mas o saldo das atividades humanas é amplamente positivo e se acumula na atmosfera. Assim, ao final de cada ciclo, há quase 2,5 partes por milhão de CO2 a mais no ar.
E é surpreendente pensar que o CO2, que hoje constitui 0,04% do ar, nem sequer faz parte dos 3 principais componentes da atmosfera, que é composta por 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 0,93% de argônio. No entanto, embora esteja presente em quantidade muito pequena na atmosfera, a presença dessas moléculas tem consequências significativas. Desde o início da era industrial, quando começamos a queimar grandes quantidades de carvão, depois petróleo e gás, que a Terra levou milhões de anos para criar, as concentrações de CO2 passaram de 280 partes por milhão para mais de 420 atualmente. A última vez que a atmosfera do nosso planeta tinha tanta concentração de CO2 foi há cerca de 3 milhões de anos. Naquela época, os oceanos eram 20 metros mais altos. A inércia do sistema impede que o nível dos mares já tenha alcançado esse patamar. Todas essas moléculas e outras partículas no ar, você está respirando algumas delas agora mesmo. Todos os dias, em média, 11 metros cúbicos de ar passam pelos pulmões de cada ser humano neste planeta. E mesmo que não os sintamos, os elementos que encontramos nele e que vimos flutuar em grandes escalas têm uma origem e uma história. A concentração deles é um espelho que nos mostra indiretamente o que queimamos, o que criamos e o que destruímos. Na atmosfera está a memória dos nossos escapamentos e das nossas escolhas industriais. Hoje, as ferramentas que criamos para ler a composição dos ventos dão forma e corpo ao que normalmente é invisível. Ao registrar os batimentos lentos e poderosos da biosfera e das sociedades humanas, eles nos mostram a Terra respirando. E a presença desses gases incolores, que são a voz e o rosto do clima, deveria nos lembrar que estamos todos no mesmo barco. Que todos os dias vivemos na mesma atmosfera, um conjunto gigantesco que não conhece fronteiras e viu seu termômetro subir em escala global mais 1 a 1,5 graus desde a era pré-industrial. Mas esse número é uma média enganosa, uma máscara estatística que esconde os extremos do clima. A temperatura já está, em média, 3 graus mais alta no Polo Norte e 5 graus mais alta em algumas regiões continentais durante o verão. E o fato de sermos atores e testemunhas desse aumento de temperatura deveria nos incentivar a mudar de rumo. Talvez olhar para a Terra como um planeta que respira já seja o começo de querer protegê-la para evitar que ela acabe sufocando. Esse foi um episódio um pouco diferente do que eu costumo fazer, então eu ficaria curioso para saber o que vocês acham desse tipo de formato. Enquanto isso, eu volto a descrever um episódio focado nos ventos e nos rios atmosféricos. Espero que vocês gostem.